Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves. Você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca uma ação importante da CADE, que é a Comissão para Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de Uberlândia. Esta semana, uma proposta de política interna vai ser entregue para a gestão superior da UFO. E para entender mais detalhes da elaboração deste trabalho, eu recebo aqui no estúdio Leonardo Barbosa e Silva, que é o diretor da CADE. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Léo, vamos falar o que é essa proposta, como é que se deu essa elaboração? É um trabalho já de longa data, né? Já. A Comissão sobre Álcool e Outras Drogas, ela foi criada numa portaria no final de dezembro de 2013. Iniciou seus trabalhos em janeiro de 2014, constituída por diversas representações da comunidade interna e externa. Isso eu acho que é um detalhe muito importante, Friné. Tivemos participação da OAB, Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Regional de Psicologia, de grupos de pesquisa sobre álcool e outras drogas de fora da UFO, militantes da Marcha da Maconha, para fazer inclusive o contraponto, que para nós é muito importante. Internamente, aliás... Tem representante de usuários de drogas, Tem, né? representante dos usuários, que nós também chamamos para a comissão. E normalmente as comissões são feitas para fazer política para os outros. E nós resolvemos fazer uma política com os outros, com aqueles que não só vão formular, implementar, mas também serão objeto público-alvo dessa política. Então, a formação foi muito diversificada. Internamente, nós contamos com a participação do CAPS-AD, da Vigilância da UFO, Tem DCE, unidades administrativas, acadêmicas, os sindicatos, né? ADUFO, DCE, o Sintete, a Oficina da Vida, enfim, foi um grupo muito amplo. Ele se reuniu, fez um diagnóstico durante uns 6 meses, um diagnóstico da situação da UFO, da situação de outras universidades. Até para ter um parâmetro e pensar como é que eles trabalham essa questão, né? E E o que pode ser adaptado para a gente. Um diagnóstico das instituições que nós temos, porque existe um número muito grande de instituições que trabalham com essa temática. Nós queríamos saber quais serviços oferecem, como tem trabalhado. E aí na questão de tratamento, de prevenção também? Também, de levantamento das cartilhas que fazem uso, das políticas nacionais. Então, depois dessa fase preliminar de diagnóstico, nós saltamos para uma fase de diálogo com a comunidade. Aí nós convidamos várias pessoas que são referências nacionais na segurança, na prevenção, no debate sobre a natureza das drogas, como que a humanidade na história se relacionou com as drogas. É aquela parte que a gente chamava de circuito de palestras e que você esteve aqui em UFO no Plural, estive aqui falou disso, né? A participação foi muito boa nessa etapa? Não. Ela não foi. Isso nos surpreendeu negativamente. A participação não foi muito boa. E tanto mesmo do público interno, do público acadêmico? Principalmente do público interno. Eu poderia dizer para você que nós ficamos muito surpresos com a presença de autoridades regionais. Então nós tivemos o Conselho Tutelar presente, secretarias que tratam da questão de drogas de Uberlândia, de Araguari, profissionais da área de várias instituições da cidade. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro deslocou uma equipe para acompanhar o circuito, mas a comunidade interna, ela não se fez presente no número que nós esperávamos. Isso nos preocupa, porque em algum momento esse debate ele vai aparecer no consumo. E se a comunidade ela não leu não só o material, mas não fez as discussões, muito provavelmente ela vai ficar presa a pré-noções, impressões, aos preconceitos, conceitos. Mas aí vai ser tarde, né? Porque houve um convite, houve todo um trabalho, houve um esforço. E como sempre acontece no Brasil, né? Quando a lei é aprovada, não pode, mas houve tempo, né? Houve tempo. Um ano e meio de trabalho da CADE, intensivo, árduo, reuniões semanais. Me impressionou muito a participação da comunidade externa. Então, membros das escolas de redução de danos de Uberlândia, do CAPS-AD da prefeitura, eles não têm vínculo formal com a universidade. Participaram de todas as sessões, todas as Secretaria reuniões. de Saúde e Educação, né? Vieram junto conosco, né? Eu fiquei muito impressionado. Positivamente impressionado. E não foi falta de divulgar, né? Porque a gente via outdoors dentro da universidade, o UFO no Plural tratou disso, tinha release no portal da UFO, quer dizer, o convite foi feito. Fizemos contato através da diretoria de comunicação com a imprensa local, alguns dos nossos palestrantes deram entrevistas
para a imprensa outras local. redes. Então, até a comunidade externa veio sabendo do evento. A interna não participou na medida do que nós esperávamos. Sim. Imaginamos que isso pode ter uma relação direta com aqueles conceitos que já estão arraigados e as pessoas entendem que ou não devem desafiá-los, não devem colocá-los em xeque, ou estão muito seguros deles. Enfim. Então não querem sair da zona de conforto, o novo sempre assusta, né? Mas é importante a gente lembrar, Friné, que nessa situação, como a UFO inteira tem se mobilizado, tem ficado chocada com alguns acontecimentos, ela precisa mergulhar para discutir essa temática. E aí chegou esse momento, que é o momento de reunir todas essas contribuições e entregar isso num formato de proposta, né? Sim. Nós fechamos o relatório final com todo esse diagnóstico descrito, discriminando passo a passo como ele foi feito, os resultados que nós chegamos, como cada universidade que nós investigamos trabalha a temática. Ficamos muito surpresos com algumas ausências, carências. Fizemos um mapeamento das várias instituições, dos órgãos federais, estaduais e municipais que também trabalham com essa temática. Ficamos igualmente surpresos, porque em alguns casos há muitos serviços, em outros os serviços são desencontrados e órgãos da mesma natureza entram em rota de colisão com políticas sobre as drogas. Então não há uma rede montada e articulada, isso nos impressionou. E também fizemos diagnósticos locais. Então a CAD, a partir disso, ela começou a apontar alguns passos importantes. A gente não pode criar uma expectativa ao ponto de imaginar que todos os problemas serão resolvidos, que a partir de amanhã, né, nós já teremos... Não teremos problemas, Não teremos problemas. Nenhum lugar do mundo ele tem esse grau de segurança sobre as suas políticas, mas a gente aponta algumas sugestões. É isso que nós fizemos com esse relatório. Então, o reitor recebeu um relatório que tem o diagnóstico e que tem pelo menos 40 propostas para que a comunidade universitária possa, dentro do Conselho Universitário, avaliá-las, discuti-las, aprovar ou reprovar, ou pedir revisão, né? Sim. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação. www.comunica.ufo.br. O portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br.
Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. UFO no Plural está de volta, hoje destacando uma ação da Comissão para Álcool e Outras Drogas da UFO, que elaborou uma proposta de política interna para a instituição. Leonardo Barbosa é o nosso convidado. No bloco anterior, você disse que esse documento, que está chegando essa semana às mãos da gestão superior da UFO, consta mais de 40 propostas. Eu quero saber se essas propostas são só para a área de segurança. Não, Frinéia, são propostas que envolvem várias áreas. A segurança é uma delas, mas como a natureza do objeto, as drogas, né, não é uma natureza que envolva exclusivamente a segurança, nós pensamos em destrinchar propostas em outros campos. Então, na área da cultura, na área da educação, na área da prevenção, na área da comunicação. Da saúde, Da né? saúde, nós trouxemos algumas propostas. Até a própria questão econômica, né? Por que a pessoa vende, por que alguém consome, envolve uma série de questões de fato. Essas perguntas que você fez nesse momento, elas são fundamentais. Por quê? Porque a UFO, ela não tem ainda, isso já existe em outras universidades, núcleos de pesquisa, núcleos de extensão, núcleos de ensino, especializados na área de álcool e outras drogas. Sem esses núcleos, nós não temos condição de fazer levantamentos de dados. Então, se você nos perguntar hoje, quem são os usuários de drogas na UFO, lícitas e ilícitas, nós não sabemos. Qual é a frequência de uso e o tipo de drogas que fazem uso? É uso abusivo? É uso meramente recreativo? Eles têm dependência? Não têm? Muito se fala sobre adolescentes, pessoas muito jovens que frequentam a UFO. Essas pessoas, elas usam que tipo de droga? Por que vêm fazer uso aqui dentro? E mais do que isso, por que não estão na escola? Elas têm acesso à saúde? Foram vítimas de violência na família, de violência fora, enfim. Existem vários direitos que a universidade precisa ficar atenta, não só se preocupar com o uso exclusivo, que pode produzir algum grau de dano à saúde, mas um conjunto de outros direitos que cidadãos e cidadãs talvez tenham sido privados. Sim. E a UFO, como uma universidade federal que pensa a questão do bem-estar, ela também tem que ficar preocupada com isso. Nosso objetivo é que essas crianças e adolescentes estivessem na escola. Se não estão, a UFO tem que fazer algo, nem que seja do ponto de vista do diagnóstico. Sem o diagnóstico, nós não sabemos o que temos e o que faremos. E trabalhar com dados secundários não adianta, porque se você trabalha com estatística do IBGE, é uma realidade completamente diferente. Mesmo os dados locais, veja bem, nós somos, digamos, uma ilha dentro do Santa Mônica e dentro do bairro Umuarama. Esses dados, eles não serão fidedignos e, partindo deles, os resultados também não serão, né? Mas há alguma vontade, por exemplo, da CAD, que é essa comissão, em criar núcleos de pesquisa dessa natureza para começar a produzir e, quem sabe, daqui 5, 10 anos nós não tenhamos mais essa deficiência? Sim. A primeira proposta da CAD, a proposta que abre o relatório, é a proposta de criação de um centro de pesquisa, ensino e extensão na área de álcool e outras drogas, que deveria ter o papel, ou deverá ter o papel, de não só centralizar as pesquisas, organizá-las, difundi-las, criar novas pesquisas,
criar dentro da universidade uma escola de redução de danos, que hoje tem sido uma das frentes mais utilizadas no Brasil, a frente recomendada pela Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, é a frente recomendada pela Política de Saúde e Prevenção, que o Ministério da Saúde utiliza. A Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial. Então, nós estamos seguindo aquelas recomendações que são as recomendações nacionais. Queremos criar uma escola de redução de danos dentro da UFO, garantir também a gestão do nosso centro de referência. Nós tivemos a aprovação de um centro de referência para formar profissionais nessa área. Então, todas essas duas unidades dentro desse centro que pudesse aglutinar, produzir políticas para a UFO, orientar as políticas de segurança, porque segurança, de maneira geral, é uma coisa, segurança que envolve as drogas é outra. Né? Normalmente a comunidade olha o usuário como um criminoso, olha o usuário como um bandido, e a gente precisa refinar, apurar essa leitura. Esse nosso olhar, esse nosso olhar. É aquilo que você disse, é conhecer o que levou ele a essa condição. Sim. E pensar, é possível tratar? O que podemos fazer? Porque se a universidade é um bem público a serviço da população, que tipo de serviço estamos oferecendo, Sim. né? Então esse é um questionar dos passos. Isso. Realizar esses diagnósticos a partir de um centro, formalizar. Nós entregamos para o reitor também já o regimento a proposta de resolução e o regimento, a proposta de regimento desse centro a ser criado. Leonardo, você falou aí da quantidade de trabalho que houve para chegar nessa proposta. Eu quero crer que esse documento que está sendo entregue, ele não é pequeno, né? Não, ele é um documento hoje que consta de 105 páginas, só o relatório, e mais umas 500 páginas de anexos. Então, nesses anexos, nós trouxemos os documentos que são guias das políticas nacionais. Por exemplo, cartilhas, coisas dessa natureza. Isso também. A legislação, as cartilhas que vários órgãos nacionais usam e que os órgãos da UFO podem criar parecidas, né? Se inspirar. Trouxemos também todas as gravações dos nossos circuitos de debate para que a população que não pôde participar ter acesso às palestras. Clipping das notícias que foram feitas sobre essa temática. A repercussão que isso teve na mídia, né? Alguns mapas de ocorrência que a Divisão de Vigilância fez. Uma proposta muito importante, Friné, que também é a nossa sugestão, de convênio entre a UFO e a Polícia Militar. Essa proposta hoje já está na mão do Comando Estadual da Polícia Militar, mas a proposta da CAD é que esse comando ele seja sensível para que ratifique essa proposta e a gente possa ter uma parceria mais aproximada com a Polícia Militar. Esse é um tema que, de certa forma, gerou um zum aqui e na cidade inteira, e nós vamos tratar disso daqui a pouquinho no próximo bloco. O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite.
volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje é sobre uma ação da Comissão para Álcool e Outras Drogas da UFO, que elaborou uma proposta de política interna para a instituição. Leonardo Barbosa é o nosso convidado, você que é presidente da CAD. Falávamos no bloco anterior, da possibilidade de parceria entre Universidade Federal de Uberlândia e a Polícia Militar. Em que pé está essa possível parceria, Léo? Bom, essa parceria ela tem sido firmada entre nós, Universidade e a PM, durante algum tempo. Fizemos a elaboração de um termo de cooperação juntos. Esse termo de cooperação hoje está na mão do comando do Estado, né, o comando da Polícia Militar no Estado, e aguardando a apreciação do comandante. Qual é a ideia dessa parceria, Frinéia? É que nós tenhamos níveis de ação da polícia ou da nossa vigilância cobertos sempre na proporção do risco que determinado crime ou possibilidade de crime venha a ocorrer. Então, se são delitos muito pequenos, sem risco à vida, sem risco a patrimônio, então você estabelece um protocolo em que a ação da vigilância tem um teor. Resolve aqui mesmo. E esses protocolos eles vão sendo modificados à medida que o risco vai subindo. Sim. Sempre com conhecimento, parceria, uso da inteligência entre polícia e universidade. Sim. Nós descartamos, tanto a PM quanto a UFO, a necessidade de um posto policial aqui dentro por vários motivos. Estivemos numa audiência pública recentemente, na semana passada, com a presença do Ministério Público, a PM, o juiz, e ficou muito claro para todas as partes que todos os mapas de criminalidade que envolvem o Campo Santa Mônica, que tem sido o objeto preferencial desse debate, todos os mapas produzidos pela polícia demonstram que a UFO tem um índice de criminalidade muitas vezes menor do que os arredores, do que o próprio bairro Santa Mônica. Não só em número, mas também em qualidade de crimes. Os nossos crimes em grau de risco. Em grau de risco. Então, seria um contrassenso nós termos um posto da polícia já existente a 50 metros da polícia e outro, da UFO e outro posto aqui dentro. Sendo que alguns bairros da cidade têm índices muito mais preocupantes. Onde então, tem lá o posto do ladinho, né? Isso não quer dizer... E nós temos, eu quero crer, um agravante aqui, aliás, no Santa Mônica. Nós estamos falando do maior bairro de Uberlândia, com uma média de 70 mil habitantes, e nós estamos vizinhos de Lagoinha, que é conhecido como, né, um ponto de tráfico, boca de fumo. Há toda essa relação e tudo isso precisa ser considerado. Quero crer que esse estudo contemplou essas questões, né? Sim, a polícia ela nos entregou o mapa da criminalidade. Nós podemos constatar essa situação, muito embora parte da imprensa local e nacional tenha feito uma abordagem que nós julgamos indevida sobre o fato, né? Criando a impressão, aí a sensação de insegurança dentro das pessoas que convivem dentro da comunidade universitária ou fora dela. Mas, felizmente, a polícia ela tem registro das ocorrências e comprova que essa sensação de insegurança ela é desproporcional à verdadeira insegurança ou segurança dentro dos campos da Universidade Federal de Uberlândia. E aí os meios de comunicação precisam repensar esse olhar para passar uma ideia fidedigna, né? Tá certo, eu até acompanhei, quer dizer, todo mundo assistiu em rede nacional o caso daquela tentativa de estupro no Bloco do Direito, né? Mas a gente tem, uma semana antes, uma menina foi estuprada também no Santa Mônica, a poucos metros de um posto policial, e isso não quer dizer que a polícia vai inibir, vai coibir, vai, né, evitar. Na verdade, a insegurança, a criminalidade é um problema muito democrático e que atinge qualquer um a qualquer momento. É preciso pensar nisso, né? Sim, essa tem sido a nossa leitura sobre esses casos. Então, é importante a gente pensar, aí talvez um recado para essa parte dessa mídia que, claro, se comove, se emociona, se sensibiliza com as vítimas da criminalidade. Nós também, nós estamos imensamente preocupados com qualquer tipo de ocorrência dessa natureza, mas é importante salientar que quando você não dá a devida medida para o fato, você cria no público uma insegurança ainda maior. Ele produz medo,
E o medo leva a algumas ações que são precipitadas, como, por exemplo, o aumento do número de armas entre vigilantes, o aumento das catracas para entrada e saída dentro de campos. E o próprio usuário, ele pode vir para cá armado por medo. Eu vou ser atacado, eu vou levar, sei lá, uma faquinha no bolso, um pedaço de pau no ombro. Eles vão tentar fazer justiça com as próprias mãos. E aí nós temos uma escalada da violência muito maior do que aquela que nós temos registro hoje. Não é por aí, A né? atual é preocupante, sim, mas a que pode ser produto do medo, ela é maior. E precisa destacar esse tipo de iniciativa que a CAD está fazendo. Quer dizer, há todo um trabalho pautado, né, naquilo que é fato e propondo soluções. Né? Certamente há um prazo, Leonardo, para que essa gestão tome conhecimento disso tudo, porque a vontade é que isso vá para o consumo, para ser votado e que se transforme em política pública, porque sendo institucionalizada, é uma coisa que uma outra gestão que porventura assumir o lugar dessa não vai modificar. Esse que é o plano, de fato? A ideia de levar ao consumo, ela passa primeiro para termos uma política clara, porque as gestões, claro, elas têm naturezas diferentes, propostas, programas diferentes, mas a instituição que fica, não as gestões, mas a instituição que fica, ela deve dizer para a sua comunidade, para a comunidade externa, o que ela quer, independentemente das gestões. Entendi. Então, a ideia é que nós institucionalizemos uma política para que a UFO saiba, ela mesma, para onde quer caminhar. Existem algumas propostas que podem valer ou não, mas, enfim, é um boneco, é um ponto de partida e a ideia é essa. Pensando o consumo, ele pode aprovar, ele pode reprovar partes, ele pode pedir reconsiderações. Sim. E a CAD também está aberta para isso. Ela está aberta e se o consumo resolver criar esse centro de pesquisa, ele pode, a partir daquele instante, ser um órgão presente na vida da universidade, sempre apoiando, dando subsídio e suporte para as ações da universidade. É possível que isso vá à votação ainda esse ano? Não, Acho que sim. Será? 2 meses que já está para o fim do ano aí? Há essa possibilidade, a pauta do consumo ela é muito grande, né? Obviamente entraria numa sequência, na ordem, né, das outras propostas, mas se o consumo puder fazer um esforço de reunir-se extraordinariamente, talvez o enxugamento da pauta pudesse levar à apreciação dessa matéria. Então, há possibilidade? Há. Existe dificuldade porque a pauta do consumo realmente é muito extensa. Sim, a gente não pode negar também o interesse que a gente percebe na gestão em solucionar esse tipo de problema, em avançar nessa questão. O interesse da própria comunidade, dos conselheiros. Que vem aí a questão da pressão da comunidade, né? Que bom. Leonardo, parabéns pela iniciativa, você, todo mundo, os membros aí da comissão. Um trabalho muito bonito, salutar para todos. Parabéns e vamos torcer para que o consumo dê uma resposta positiva para a criação desse centro e dessa política interna. Muito obrigado. Eu que agradeço pelos esclarecimentos. O UFO no Plural termina agora e eu quero agradecer de forma especial a você que está em casa pela audiência e preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reapresentado no sábado às 2h aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo. Um grande abraço e até lá.